Foi bem aqui que aconteceu a desgraça. O caminhãozão tava parado naquele lado de lá da rua. E eu fui passar aqui, ó. Aí eu vim comendo o calçamento, mas não bati a roda no calçamento. E passei com o carro e o caminhão aqui no meio, pum, estourou os vidros, deu a merda que deu, né? Vamos que vamos. R$ 2.000 valem a minha paz? Aí tinha sido um prejuízo de uns R$ 3.000, 3 a 4 mil. Porque ia ter que desamassar e podia correr o risco de dar PT no carro, porque ia amassar ali a asinha, né? Então, não se desespere, por favor. Tá aí, ó. Tá novo já, galera, tá novo. Eu regacei a lateral direita do carro do meu pai e tirei 4 principais aprendizados disso. Gostaria hoje de poder compartilhar com você. Um homem sábio aprende com seus próprios erros e o homem sabido aprende com o erro dos outros. Então, se você conseguir tirar alguma coisa desses 4 tópicos, eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda na sua vida. Principalmente o último sem coisa só para segurar a retenção, mas realmente o último foi o que mais me pegou assim. Antes de falar quais são os tópicos, eu vou falar o que aconteceu com o carro. Então, eu tava saindo de casa, ia deixar o carro com meu pai. Aí na rua de casa tinha um caminhão parado, pô, um caminhão grandão. E o espaço para passar o carro tava bem estreitinho. Rapaz, eu falei, vou arrodear o bairro. Mas aí tinha uma voz na minha cabeça falando, não, vai que dá, vai que dá. Não deu, galera. Passei o carro quase todo, só que aí quando chegou na bundinha do carro, estourou um vidro e depois saiu estourando tudo. Então, primeiro tópico, calcular os danos. Talvez você tivesse calculado melhor os danos e visto que se eu arrodeasse o bairro, andasse 100 metros a mais, eu teria economizado R$ 1.600 e uma dor de cabeça, eu com certeza teria arrodeado. Então, que fique para sua vida. Quando você pensar em tomar uma atitude que vai ter uma consequência muito grande se der errado, pô, 2.000 conto não é besteira. Foi uma consequência muito grande. Pensa 2 vezes antes de fazer. Pensa 3 vezes, 4. Porque o que aconteceu comigo é o que acontece com muita gente. A pessoa acha que nunca vai dar errado com ela. Com ela nunca vai chegar o dia. E o dia chega, o dia chega. Então, calcule melhor as situações que você está se metendo. Esse é também muito importante. E você saber. Às vezes você fazer um financiamento, você vai tirar um racha com alguém numa avenida movimentada. Então essas coisas todas colocam você em situação de risco muitas vezes de forma desnecessária. Olha aí, ó, estão desmontando já a festa. Eita, povo desmantelado. Já calcular os danos. Agora que você já aprendeu a calcular os danos, assim eu espero, vamos agora aprender a manter a calma. Como eu disse, eu passei o carro quase todo e estourou o vidrinho de trás, o vidrinho da janela fixa. E aí, se eu tivesse continuado acelerando, eu tinha saído. Só que aí eu desesperei, aí soltei o freio do carro e parei de acelerar. Aí ele veio descendo, aí estourou a primeira janela de trás, pá! Aí depois estourou a outra janela, pá! Aí que eu parei, né? Que aí eu falei, pô, vai quebrar tudo. Mas dei uma desesperada, que acabou prejudicando ainda mais. Se eu tivesse parado na janela fixa, o prejuízo tinha sido uns R$ 600. Então, aí, meus R$ 1.000 a mais de prejuízo. Por causa de besteira. Então, mantenha calma, cara.
Às vezes você... Vou trazer outro exemplo aqui. Às vezes você tá brigando aí com seu namorado, tá brigando com um irmão seu, com um amigo seu. E se você manter a calma e parar pra raciocinar a situação, nem é tão grave assim. Então, veja se realmente faz sentido você continuar aquela discussão. Se não tá na hora de você frear. Ou, indo para outro âmbito da vida. Você saiu do seu emprego e tá desesperado. Ah, eu não vou conseguir outra, não sei o que. Calma, mano. Calma. Não é assim que as coisas acontecem. Não tenha tanta pressa. E não se desespere, mano. Porque em qualquer âmbito da sua vida, em qualquer situação que você esteja, qualquer uma, se desesperar nunca vai ser a melhor opção. Nunca. Então, se você estiver correndo, você desesperar, seu batimento vai aumentar, vai piorar sua performance. Vai ser ruim em todos os sentidos. Então, nunca se desespere. Independente da situação que você tenha se colocado, se foi burrice sua, se foi culpa dos outros, não se desespere. Tente manter a calma e tente sair daquilo da forma mais calma possível. Porque assim, jiu-jitsu, muay thai, boxe, todas as artes marciais ensinam a você manter a calma. A natação, porra, se você for jogado dentro do rio, vai ficar se debatendo igual um peixe louco? Não vai, né? Vai sair nadando direitinho. Então, mantenha a calma. Não fique com essa paranoia de que já deu errado aqui o comecinho, vai dar errado tudo. Se eu tivesse continuado desesperado, tinha amassado a lataria do carro. Pra você ter ideia. Então, se eu tivesse deixado o carro descer mais um pouco, aí tinha sido um prejuízo de uns 3 mil reais. 3 a 4 mil. Porque ia ter que desamassar e podia correr o risco de dar PT no carro, porque ia amassar ali a asinha, né? Então, não se desespere, por favor. Terceiro aprendizado, meus amigos. Não confiar 100% nas outras pessoas. Como assim? Não confie 100% nas outras pessoas. Cara, quando eu fui passar o carro, tinha um colega lá que falou que dava pra passar. Eu vi que tava meio estreito, né? Mas... aí ele falou, só vem, acelera. Aí eu falei, caramba, velho, parece que vai bater ali. Ele, não, pode vir. Bateu. Então, pô, ele ajudou ali no começo, mas, cara, não confia 100%, não entrega as consequências das ações nas mãos de outras pessoas. Até porque, quando terminou de acontecer isso, eu falei, não, foi porque o cara lá disse. Mas depois eu parei para raciocinar e não. A culpa foi minha. A culpa foi toda minha de ter me colocado naquela situação. Então, isso é ruim. Porque pode acabar lhe lascando. E pode acabar você querendo se colocar em um local de vítima. Ai, foi outra pessoa. Não, a culpa foi sua de ter se colocado naquela situação. Então, vou ficar algo de aprendizado nesse terceiro tópico. Não entregue as consequências das ações na mão de outra pessoa. Não deixe que ela tome as suas decisões por você. Então, ai, eu quero fazer um financiamento, mas o meu pai não deixa. Talvez o financiamento não seja a melhor opção para você, mas talvez seja. Então daqui a 5 anos você vai reclamar com seu pai porque você não juntou dinheiro nem comprou a moto. Aí você vai falar, ó, foi aquele velho que não deixou eu tirar o financiamento. Mas não. A culpa foi sua, você podia ter tirado, você é maior de 18. Então, assuma as consequências das suas decisões. Você é o culpado das coisas que acontecem na sua vida. E não confie 100% nas outras pessoas. Porque uma consequência ruim pode ser virtude de você ter confiado demais em outra pessoa. E aí você vai ficar se culpando ou querendo culpar outra pessoa e não vai adiantar de nada, no final das contas. Então, não confie 100% nas outras pessoas.
Olha que vista, meus amigos. Olha o sol. Olha só a distância que eu já percorri. Cadê? Não dá pra ver. Caminhada cansada, viu? Quarto e último. R$ 2.000. Valem a sua paz? Eu quase coringuei nesse dia que eu bati o carro. Porque fiquei louco, chorando. Caramba, velho. Agora, porque eu já tô cheio de conta, né? Eu já tava cheio de conta por causa do meu trabalho. Mas aí eu pensei, vamos lá, vamos ser pé no chão. Isso aqui vai dar em volta de R$ 2.000. Aí eu fiz as contas, R$ 2.000, era mais ou menos um cliente e meio que eu tenho que arrumar. Em um mês eu tiro isso. Aí eu parando pra pensar. E falei, R$ 2.000 valem a minha paz? Aí eu olhei assim, eu pago em 10 de 20, pago em 10 de 200. Não valem a minha paz? Aí eu, se R$ 10 não valem a minha paz, ou R$ 2.000 não valem a minha paz, eu vou me inquietar por quê? Me diga. Então, foi algo que, um raciocínio que eu tive para não ficar me martirizando. Por mais que eu ainda fiquei um pouco, não tanto. Hoje já fazem quase um mês que aconteceu isso. Eu já tô conseguindo levar de boa essa situação. Mas a primeira semana foi um pouco traumática. Eu tive que levar o carro para consertar dirigindo, então eu tava com medo absurdo de bater o carro. Ainda não tô com a mesma confiança que eu tava antes. O cabo querendo ou não, fica assim, né, meio receoso, mas é foda. É isso, cara. Às vezes vai acontecer alguma coisa na sua vida. Vou ser um exemplo prático de, sei lá, você fez um investimento errado e perdeu R$ 1.000, você perdeu 2.000, você perdeu 10.000, 20.000. Você bateu a moto de alguém da sua família, você bateu a moto de algum conhecido. Você quebrou algum videogame seu porque tava puto e... Cara, se não tiver como voltar atrás, assim, não tem como mesmo voltar atrás. Tira algum aprendizado daquilo. Eu tirei 4. Então, talvez se você quebrou seu videogame quando você tava puto, o aprendizado seja que você não deve tomar as atitudes quando tá com raiva. Não deve descontar nas coisas só porque você tá com raiva. Talvez se você bateu a moto de alguém, o aprendizado seja para você não andar tão rápido. Seja para você não brincar com o bem dos outros. Então, tire um aprendizado de tudo aquilo que lhe aconteceu de ruim, que eu tenho certeza que tem como tirar um aprendizado. Tem como tirar aprendizado de tudo, de tudo. Ah, eu bebi, tive um coma alcoólico. Dá pra tirar um aprendizado disso, pode ter certeza. Pode ter certeza. Você vai aprender que tem limite e tudo mais. E outra coisa. Assim, outra coisa, eu esqueci. Além dos aprendizados, fica a lição daquela coisa pra você não fazer de novo. Então, por exemplo, eu tirei 4 aprendizados e outras coisas também que ficam na nossa cabeça. E além disso, isso vai servir para qualquer outra área da minha vida. Calcular os danos, manter a calma. Então são coisas universais. Porém, entretanto, todavia, tem outra parte que é muito interessante, que é você ter aprendido aquele evento específico. Então, colocar o carro num local estreito, isso vai aparecer na minha vida muitas vezes. Talvez com um carro mais caro, talvez numa situação mais delicada. Então, ter aprendido isso com Fiesta e com o carro do meu pai, talvez tenha sido melhor do que com o carro de alguém, um carro mais caro, ou o meu próprio carro lá na frente, quem sabe mais caro. Então, normalmente quando você faz essas merdas, você é novo.
E quando se é novo, não se tem muita coisa. Não se tem muitos bens. Não se tem lá grandes... A não ser que você seja herdeiro, né? Então, você tem menos de 25 anos, você dificilmente vai ter um carro. Você dificilmente vai ter uma casa, uma moto. Ainda mais nos dias de hoje. Então você tem que aproveitar essa época que você tá lascadinho e fazer as merdas nessa época. Até porque o nosso córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo raciocínio lógico e a tomada de decisão, só termina de se formar de forma 100% com 25 anos. Então, você com 20 anos, você não tá 100% formado no seu cérebro. Principalmente a parte de tomadas de decisão. Então, isso explica muito porque o seguro para carro é mais caro, para jovem. Seguro em geral, no caso. Isso explica porque a maior parte dos acidentes são com jovens. A maior parte das imprudências, uso de drogas de forma desusurbada, exacerbada, são em jovens. Tudo que você vai ver assim de mais catastrófico que possa levar, não, se esse cara fosse mais maduro, ele não teria feito isso. Um desgraçado de um jovem que fez aquilo. Em 90% das vezes. Então, que tenha ficado de aprendizado para você. Calcular os danos, manter a calma, não confiar 100% nas pessoas. E esses 2.000 aqui é um valor simbólico que você traz para sua vida. Então, não deixe que uma quantia em reais tire a sua paz. Você vai recuperar isso. Deus vai te dar oportunidades para você recuperar isso, vai te dar trabalho. E, inclusive comigo, uma coisa que aconteceu isso, depois que aconteceu isso, foi que depois de acontecido isso, eu falei, meu Deus, me dá trabalho para eu pagar, porque tem muita coisa. Eu tava com muita preocupação. E Deus foi lá e fez, mano. Apareceu trabalho, muito trabalho. Em tipo 2 semanas depois de ter acontecido isso, eu acho que eu consegui levantar quase o valor que eu tava... O valor que eu fiquei devendo, que foi 1.600. Consegui levantar quase tudo já. Só depois de ter acontecido esse incidente. Então, fique aprendizado aí pra vocês. Que você consiga pegar algo de útil. Espero que essa caminhada tenha sido de boa ajuda para você. Se você não me conhecia, está conhecendo agora. Eu não pretendo criar um quadro, caminhada matinal, enquanto eu converso sobre algum assunto aleatório da minha vida. Mas se você gostar, comenta aí, falando que curtiu o modelo de gravação, dizendo que tá legal, paisagem, que é bem verde onde eu moro na Paraíba. Que assim, os caras falam que aqui não tem água, mano. Malditos. Mas realmente tem alguns cantos da Paraíba que não tem água, né? Mas aqui é bem arborizado, que é bem legal. E que tenha ficado de aprendizado pra você, né? Valeu, um beijão, deixa aí nos comentários se você quiser mais vídeos assim. E é nóis.